Bem-vindos, tudo bem? Mais um dia aqui. E vocês acharam que a gente não teria mais o Pastor Albert na mesa? Então vocês acharam errado. Está aqui o Pastor Albert com a gente, vai fazer parte novamente aqui da mesa, né, Pastor Albert? Seja bem-vindo. Eles sentem muita falta. Ah, cara. Na verdade, me disseram que a qualidade ficou um pouco comprometida. Não das piadas. Intelectualidade, né? Acho que caiu um pouco mesmo. Mas é isso, bem-vindos. Bem-vindo, Gui, aí também. Quer apresentar os convidados aí, Gui? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal do Vila Talk. E hoje estamos aqui com Cissa e Beto. Beto e Cissa, muito bem-vindos aí no nosso programa. O casal de funcionários que atua em Guiné-Bissau. Eu vou estar lendo aqui o currículo de vocês, uma parte deles. Alberto Sá, pastor presbiteriano ordenado no dia 17/12/2012, mestrado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano de Guiné-Bissau, licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade Lusófona da Guiné-Bissau, além de outros cursos, como missionária e liderança. Cecília Vieira Sá, missionária na Guiné-Bissau desde 1999, formada no magistério primário, professora, técnica de enfermagem, licenciada em teologia, plantadora de igrejas e diretora da escola Semear em Guiné-Bissau. Gente, é um currículo muito extenso e eu queria começar perguntando para vocês da onde que veio o chamado para estar atuando em Guiné-Bissau. A princípio, creio que vocês, não sei como vocês se conheceram, né? Creio que vocês tenham se conhecido talvez no campo missionário, né? E eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês nesse sentido. Então, boa noite a todos que nos escutam nesse momento. Alberto Sá, por estilo mais pelo nome de Beto, e estou aqui. Já vai fazendo 20 anos desde a minha primeira vez que eu passei aqui no Brasil. Então, agradeço essa oportunidade a todos vocês, professor Alberto, Albert, né? E... Sim. Então, para a oportunidade de estar aqui nessa noite e poder falar um pouco sobre o nosso trabalho na Guiné-Bissau. Então, eu conheci a Cecília lá na Guiné-Bissau em 99, dia 29 de setembro. Ele gravou, hein, Cecília? Chegaram no dia 28 de setembro e 29 a gente se conheceu dia de manhã. Eu ia trabalhar na escola e com ela para poder ajudar na tradução, né? Como chegar ainda não tem conhecimento da língua, então ela como diretora, eu ia estar ao lado, né, para poder ajudar na matrícula. Mas já era a escola Semear? Não, era uma outra escola. Era outra escola. Ok. Antes de passar para a igreja presbiteriana. Então nós nos conhecemos no campo mesmo, lá na Guiné-Bissau. No dia seguinte que ela chegou? No dia seguinte que ela chegou. Mas, E nunca mais nos separamos. Cissa, Oi. no dia seguinte que você chegou, que ele olhou para você, você olhou para ele e falou assim, agora é isso? Não foi tão rápido assim. Foi rápido, mas não foi tanto também. Nós chegamos numa manhã muito quente de setembro, né? Tempo de chuva ainda, final da chuva. E no dia seguinte eles já estavam lá, por aquele fator do pós-guerra. Tinha as aulas lá, o ano letivo começa em outubro, na primeira semana deve começar o ano letivo. Então já estava em cima do tempo de começar as aulas e não tinha ainda missionários, né, para reiniciar o ano letivo escolar da Escola Cairós, que havia sido destruída na guerra, né, com a guerra. Foi um caos, né? 11 meses de guerra, tudo quebrado no país, inclusive a igreja da Missão Cairós estava destruída, escola também. Daí foi saqueada, levaram portas, janelas, carteiras, as poucas que tinham. E então era urgente começar as aulas, né? O Beto tinha acabado de chegar do lugar de refúgio. Ele tinha ido para o interior, depois para Senegal. Por causa da guerra também. Por causa da guerra.
Até naquele voo que eu cheguei, muitas pessoas estavam voltando de Portugal, de lugares para onde foram, né? Então a guerra havia cessado e as pessoas estavam voltando. E aí era hora também de reabrir as escolas, né? Que todas as escolas ficaram fechadas durante esse período. Então, no aeroporto eu fiquei sabendo que eu ia ser diretora de uma escola, né? Lá no aeroporto. Tudo assim à base de choque. E então o Beto já havia sido contactado, ele tinha acabado de voltar do Senegal, e o casal de missionário que estava lá, não é, que também havia chegado, chamou ele: olha, você é professor, não é? Nós vamos precisar de professor para reiniciar os trabalhos com a Escola Kairos, e amanhã vai chegar era uma segunda, parece, vai chegar uma equipe de missionários e vamos reabrir a escola. Então você vá lá para conhecer os missionários. E foi então, né, no dia seguinte, meio ainda atordoada com o negócio, né, de viagem, fuso horário. Naquele tempo tinha assim, o voo saía Guarulhos para Espanha, Madrid, Lisboa, Guiné-Bissau. Então, muito tempo, né? Tudo muito cansativo assim. Então, estava tudo muito novo, não é? E no dia seguinte, eles estavam lá, eram 2, na verdade eram 3, mas naquela segunda tinha 2 rapazes esperando a gente, porque nós iríamos já para o lugar onde era a escola, não é? E assim que foi o nosso segundo dia, o meu segundo dia já de Guiné, já conhecendo o local de trabalho, né? Não deu nem tempo de pensar muito, de se ambientar, de aprender língua, de conhecer o lugar, de conhecer a moeda, nada disso. Já fui direto para a escola conhecer o lugar. Só uma coisa, você citou a Kairos, porque vocês são missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, vinculado à APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Sim. Mas quando você chega na Guiné-Bissau, você é missionária da Missão Kairos. A Missão Kairos que me levou. Okay. Eu passei por vários lugares, né? O tempo que eu fiquei aqui em São Paulo, estudando teologia, fiz enfermagem, uma série de coisas. Fiz também linguística lá em Brasília, me preparando para tal, né? Então, eu fui em vários lugares, várias agências missionárias, e tudo estava fechado. Deus tem os seus propósitos, né? Que a gente não entende no momento, depois vem a entender. E então, foi a Missão Kairos que me acolheu, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, Qual era o nome do... Pastor Valdemar. Pastor Valdemar. Eu conheci o Pastor Valdemar. Isso. Valdemar Carvalho. E quem me levou um detalhe assim, quem me levou lá na Kairos foi a Simone Alvarez, minha amiga, minha irmã. Simone Alvarez, que é da igreja, ou era da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha à época. Isso. E depois, quem me levou na PMT também foi a Simone. Então a Simone tem culpa aí nessa história, né? Das duas agências missionárias. Um abraço para Simone. Simone é missionária da PMT. Minha irmã. Hoje eu não sei se ela ainda está vinculada à Igreja de Vila Bonilha. Acho que está. Permanece, mas um abraço para a Igreja de Vila Bonilha, um abraço para a Simone também, a missionária da nossa igreja. A gente está falando da Missão Kairos, então você... veio de Santa Catarina, veio para São Paulo, você estudou tudo aquilo que você falou, que você estudou e tudo mais, foi acolhida pela Missão Kairos porque você tentou outras agências e não conseguiu. E fui por várias agências enquanto eu estava aqui, né? Passei 5 anos aqui, lá em Pirituba, e com a família Bertini, que eu nunca posso deixar, né? Que eles me suportaram por 5 anos enquanto eu estudava. Dona Cristina Bertini, um abraço também. Trabalhamos juntos na Betsaida, enquanto estive presidente lá. E ela continua tesoureira, então um abraço e olha, fazendo menção aqui desse momento importante da vida da missionária. Eu digo que minha mãe paulista, né? E os filhos, meus irmãos, claro. Então, eu passei esse tempo aqui, morando lá em Pirituba, estudando, fazendo, né, todas essas coisas, preparando assim
para o campo, não é? E então, na hora de ir, meus colegas de seminário brincavam assim: ei, Cissa, você já está tanto tempo aqui em São Paulo, já está gostando tanto que nem quer mais ir para o campo, né? E não era bem isso, né? Tinha toda uma coisa. E depois, assim, você se prepara no momento de estou pronta para o campo. E agora? Vou por onde, né? Quem quer me levar? Então, foi aí que eu visitei algumas agências, inclusive lá a PMT, na época não era a PMT ainda, né? Junta de Missões Estrangeiras. Isso. E então, mas foi lá na Kairos que quando, né, deu, é aqui, saí de lá já certa, que era por ali que eu ia, e ia uma equipe de 6, fiz todo um treinamento, tudo, e uma equipe de 6 pessoas por causa da necessidade do campo, por causa da guerra que estava acabando, né, de acabar. Então, era necessário de ter bastante gente para reiniciar os trabalhos lá, um país todo quebrado, né, muitas necessidades, e foi assim que eu cheguei lá então, né, com a Missão Kairos. Eu falo assim que Deus tem os seus propósitos, que se era lá, né, que na Kairos que eu ia encontrar com o Beto, não é? E estava lá. E se eu não fosse com a Kairos, não sei como é que seria isso, Beto, né? Então você estava vinculado a Kairos ou não? Então, eu tinha um amigo que trabalhávamos junto na mesma escola. Então, ele frequentava a igreja da Kairos e eu não era convertido ainda na época. E ele me convidava e eu dizia não, porque eu não era convertido, não tinha interesse e tal. Quando eu converti no interior, aí voltei para a cidade e procurei ele. Falei, olha, agora eu já converti e procuro uma igreja, né, para poder frequentar. Ele falou, então vai na minha igreja, que eu te falei. Então ele me levou lá na Kairos, me apresentou lá aos pastores, missionários. Então eu agradeço muito o trabalho dos missionários, né, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, que saibam da importância que os missionários têm aqui no Brasil e fora do Brasil. Porque a experiência que eu adquiri foi através dos missionários brasileiros. Pastor Ronaldo, que eu vou mencionar aqui, o pastor Joãozinho, o Silvio, que era muito amigo, muito próximo naquela época, a Elia, que está no Rio de Janeiro, e vários outros missionários naquela época. Então, mas desculpa interromper, se você terminar, mas eu acho que seria legal contar um pouquinho antes da sua história, Beto, tipo, antes de você se converter, como que você se converteu? Você já era... sim. O meu encontro com Jesus foi através de meus primos, para começar, que já eram convertidos, não é? Eram convertidos, começou com o meu primo mais velho, aí tinha quantos anos? Paulo Pires, e depois os irmãos dele, né, são meus primos do lado da minha mãe. Então, começaram aí na igreja, e a gente era assim, encontrava no mesmo lugar, na casa da minha tia, e eu era resistente ao evangelho, não gostava dos crentes. Olha só. Não gostava de... crente é chato, né? Eu não gostava de ver o crente ainda, principalmente quando pega a Bíblia assim na mão, eu dizia, olha, para esses todos, não tem o que fazer. Para mim, o crente, o cristão evangélico, é aquela pessoa que não tinha nada que fazer. Então, eu vou para a igreja porque não tenho nada mesmo. Preguiçoso, eu dava todo o nome. A vontade era para bater naquela pessoa, de raiva que eu tinha, né, dos crentes. E eu bebia muito, brigava, adorava umas briguinhas assim para poder mostrar mesmo que eu tenho força, que eu consigo, né, eu sou o Beto. E era problemático. Onde eu encontrava, saiba que aí vem um problema. Aquele encontro não vai terminar sem problema. Você era o garoto problema. Eu era problema mesmo. Aí o tempo foi indo e numa das brigas, né, no dia 17 de agosto, eu gosto de guardar as datas porque para mim são importantes, né? Sim, no dia 17 de agosto foi a minha última briga, que quase que tirei a vida de uma pessoa. Eu andava com faca, com e tudo. Pronto para a briga, porque eu sei que de um momento a outro eu posso entrar na briga. Então, por isso que eu sempre andava armado, né, para poder me defender das confusões. E de lá falou, não, chega, eu vou procurar a igreja desses todos. Mas antes disso também, já tinha
um processo. Porque quando eu voltei para o interior, participei de uma cerimônia que estavam fazendo e o demônio, chamando o nome das pessoas, não chamou meu nome. Daí eu fiquei chateado com isso, fui perguntar para o meu irmão. O chateado do demônio. Porque o demônio não chamou, eu não era crente, né? Não era crente. Sim. Você já tinha alguma fé dita da sua parte antes de se converter? Sim, porque eu nasci numa família animista. O que seria isso exatamente? Animistas são aqueles que adoram seres inanimados, né? Que fazem as suas adorações debaixo das árvores, cortam os troncos, fazem uma espécie, né, de uma pessoa ou de um outro tipo de animal e vão adorando. Então a gente fazia essas cerimônias lá na nossa casa. Até hoje tem, onde eu nasci, tem esses demônios lá ainda. Então eu nasci, vi isso e acreditava nisso. E aí quando eu voltei, né, passar as férias, porque todo ano eu ia passar as férias, não fui criado na aldeia onde eu nasci. Com 5 anos o meu tio me levou para criar, com 5 anos de idade. Então, mas quando o meu pai estava vivo, a minha mãe ainda estava lá no interior, eu voltava para passar as férias. Nós chamamos férias grandes, né, de 3 meses. E nessas férias, quando meu pai já tinha morrido e tal, eu fui visitar o meu irmão mais velho, que morreu no ano passado. Daí, nessa cerimônia, o demônio foi chamando membros de famílias e famílias, chegou na minha família. E eu lá escutando, e não me chamou. Chamou todos os meus irmãos e não me chamou. Eu voltei para casa chateado, né? Perguntei para o meu irmão, depois o que era aquilo. Ele falou, não, você não faz parte da nossa cultura, da nossa família, você não vive aqui. Então, não pode ficar chateado com isso. Eu falei, então eu não faço parte da família, então, quer dizer, da cultura, o demônio já me rejeitou, o que eu posso fazer agora? Então, é buscar este Jesus, né, que os meus primos falam, talvez lá eu possa encontrar então, a solução. Vai se lascar, tô de raiva. E o pior, no mesmo ano que eu fui... Perdeu. No ano que eu converti, eu fui com o meu irmão fazer um pacto com o demônio. Mas era bem sério, uma coisa assim, medonha. Quando eu retornei para a cidade, pensa, irmãos, a minha vida tornou pior do que antes de eu fazer o cerimônia, né? Claro. Era mais pior, quase que eu perdi a vida. Por isso, foi nesse período também que eu comecei a machucar mais as pessoas. Brigava muito, fui preso e tal, e não era uma assim, briga pequena, era uma coisa que dava mesmo para chamar até as autoridades, né? Para poder separar. Então, eu falei, sabe o que? Estou indo do mal para o pior. A única solução é converter. Agora eu vou buscar esse Jesus que os meus primos falavam e tal, contavam aquela história assim, eu vou atrás. Fui, depois dessa briga, falei com o meu primo e ele falou assim, então nós vamos na igreja. No domingo, fomos na igreja e naquele dia não... Fiquei chateado também com o meu primo, porque o pastor que estava pregando, estava falando, assim, olhando para mim como se fosse alguém foi e falou tudo sobre a minha vida. Aí eu fiquei chateado com o meu primo, cabeça dura, né? De confusão. Mas é o que todo mundo pensa, porque às vezes Deus começa a falar, usa e traz aquilo que é essa vida. Inclusive, a gente estava falando com a pastora Mara, que sentou aí também, conversou com a gente. Ela falou a mesma coisa, falou que ela estava, acho que foi numa igreja, não sei, alguma coisa assim, e a pastora começou a falar como era a mãe dela, como que ela se vestia, como ela estava. Exatamente. E ela falou, não, você fuçou minhas fotos, você mexeu nas minhas coisas. Então eu fiquei chateado e naquele dia eu não tomei a minha decisão, não. Depois falei com o meu primo que fiquei chateado, porque ele foi falar para o pastor sobre a minha vida. Ele falou, não, é Deus que indica, é Deus que fala, Deus que usa. Eu falei, então tá bom. No domingo seguinte foi um outro pregador. E esse pregador começou a falar a mesma coisa, só que o texto que era diferente. Então foi um momento que eu falei, não, então aquilo que o meu primo falou era verdade. Era verdade. Daí foi que eu tomei a minha decisão no dia 31 de agosto. 31 de agosto. Então, dia 31 de agosto de 97.
Então, um ano depois deu a guerra, eu fui batizado no dia 2 de maio, quando eu estava completando um ano, e no dia 7 de junho começou a guerra civil. Daí fui, refugiei. Mas tem uma pergunta que você não fez no início sobre o meu chamado, né? Meu chamado e tal. Quando eu converti, no mesmo dia eu já fui à evangelização com os meus primos. E eu gostava de ler as histórias, mas não de Bíblia. Eu gostava de ler a história de Davi, de Elias, o Antigo Testamento, daqueles homens, né? Isso me chamava a atenção pela coragem. Qualquer homem corajoso, eu ia atrás. Eu era fã, né, dessa pessoa. Se você saía brigando com todo mundo... Então, deixa eu ver, na história bíblica, eu sou inspirado na Bíblia. Então foi a partir do momento que eu comecei a interessar das coisas, né, de Deus e de pregar o Evangelho. Comecei a ler o livro de Atos. O que me chamou a atenção mesmo, parece que me motivou para o trabalho de plantação de igreja, foi o livro de Atos. É um dos livros que eu mais li, né, na Bíblia. Lendo, eu ficava admirado com o trabalho do apóstolo Paulo, a coragem de pregar, que diz assim: Deus, eu quero ser igual a eles. Amém. Então foi o que aconteceu, né, com a minha conversão, com o meu chamado nessa área de plantação de igreja. E aí você conhecia, já fazendo trabalho missional, você conhecia alguém que fazia parte da Kairos. Da Kairos, é isso? Sim, porque eu fui para a igreja Kairos e tinha os missionários ali. Então eu pensava assim, ficava questionando, como é que essas pessoas que têm, porque não lá dizemos terra branca, né, que deixam tudo lá no país deles para vir até nós aqui. Qual é a motivação? Aqui não tem nada. Guiné-Bissau é pobre. Depois de um conflito ainda, fica pior ainda. Bem, animados, né, voltando para trabalhar no meu país, o que tem? Então, questionava tudo isso, você não questionava. Questionava tudo isso e tal. Falei, não. Então, é algo só que pode vir da parte de Deus. É um amor que a gente não tem explicação. E hoje estou passando por isso mesmo, né? A vontade, às vezes, é de ficar aqui no Brasil. Mas quando eu olho, né, para o país, falo assim, não, eu vou voltar. Fazer o que aqui? Né? Fazer o quê? Aqui já tem várias pessoas para trabalhar na área de plantação de igreja, pastorear e tudo. Mas lá tem ainda dificuldade. Então é melhor voltar. Então, conhecendo ela depois, né? E vi também que ela tem esse chamado e Deus fez o par dela. Porque para nós, na época, quando nós nos conhecemos, e vamos orar, né? Para ver o que é que Deus vai dar. Levamos 3 anos. Nenhuma coisa assim rápida, não. Porque eu do seu lado vendo. Jovens, 3 anos orando. Ok, jovens? É verdade. 3 anos orando. 3 anos para ver, porque tem uma coisa ali, uma dificuldade. Uma das coisas porque lá ainda tem essa interpretação, que talvez as mulheres brasileiras ou estrangeiras vão lá para arrumar um homem e ir embora. Não é a questão das missionárias, porque ninguém pensa nisso, que estão me ouvindo nessa noite. Vão para trabalhar. Agora, se é da vontade de Deus para casar, é o plano de Deus. Eu também dizia para ela assim, eu não quero que seja uma coisa que eu estou... Porque o africano também tem isso. Está aproveitando, né, a oportunidade porque ela é estrangeira, para sair do país, porque é pobre e tudo. E eu não. Vamos ver o que Deus vai falar. Se é da vontade de Deus, tudo bem. Se não é, eu não vou ficar desesperado. Não, eu trabalho, vou continuar aqui, vou continuar sendo beta, a mesma pessoa. Mas se é da vontade de Deus, também ninguém pode impedir. Então, por isso que a nossa primogênita, nós colocamos o nome de Bonadjá. Veio dessa história. Que significa? Deus conosco. Deus conosco. Deixa eu perguntar, quando que muda? Porque vocês chegam lá, ou no caso você chega, você está vinculado à Missão Kairos, você está frequentando a igreja da Missão Kairos. Quando é que muda isso? Quando eu mudei para a PMT. 10 anos, né? Fiquei 10 anos com a Missão Kairos. Nós desenvolvemos muitas coisas lá, plantação de igreja, sempre na mesma linha, né? De educação, na área de educação, com plantação de igreja. Então, depois dos 10 anos, nós viemos ao Brasil
E um dos meus pastores lá em Santa Catarina e me questionou assim, mas Cecília, né, você está no campo já há tanto tempo pela uma missão Kairos, uma missão, sendo que você tem da nossa igreja, né, da APMT, e você não gostaria de passar para a APMT? Aí eu falei, gostaria, não é? Para a gente desenvolver outro tipo de trabalho. Então, isso foi levado no conselho da minha igreja. Então, ficou combinado assim, nós voltaríamos, nós já tínhamos as 2 crianças, né? Já estavam grandinhos já. E eu voltaria um ano depois para Santa Catarina, para o Brasil, para fazer essa transferência, né? E, então, foi aí que entrou de novo a Simone. E aí eu vi também que a Simone fazia parte da PMT também nesse tempo, né? Então, conversei com ela, ela vem, eu vou com você lá conversar com o pastor Agripino, aí fez essa ponte novamente. Então, na conversa lá com o pastor Agripino, eu já tinha, né, experiência de 10 anos, é um bom tempo de campo, e eu precisava poucas coisas de fazer, né, dos pré-requisitos da APMT. Então, eu fiz algumas coisas que a APMT me pediu e outras, como uma experiência fora do Brasil, né, não precisava. Hoje eu sei que está um pouco mais apertado, né, essa coisa dos tem mais pré-requisitos, mais critérios. Uhum. E, então, há 14 anos atrás, estava mais leve um pouco. Então, eu fiz tudo o que precisava, fiquei 4 meses, e diz a minha filha, e 15 dias. Eu falo, qual que é a idade dela hoje? Agora está com 20. 20. Então, Nossa, quando eu falava 4 meses, nossa. ela, e 15 dias, porque para eles foi um tempo muito grande. Que distância. O Buarne tinha 4 e ela tinha 6 anos, quando eu deixei eles, né? E vim para fazer isso. Então, meu projeto foi aprovado, né, pela APMT. Nós conversávamos ainda há pouco com a Daniela que quem estava lá era o pastor José Dilson, lá em Gabu. E ele também que fez o nosso casamento, né? 3 anos depois. Então, a gente já conhecia o José Dilson antes de a gente casar, ainda quando eu era de Kairos. Então, assim que ele casou a gente, ainda, né, pela Kairos, e ele depois foi para o Senegal, né, e deixou lá a Guiné. Então, na PMT, eu conhecia, né, bem já o trabalho, como é que se trabalhava. Nós tínhamos já a experiência de 10 anos de plantação de igreja e de trabalhar na área de educação. A escola da Missão Kairos cresceu bastante nas nossas mãos. Então, era fácil, né? Eu sabia o que a gente estava fazendo. E então eles aceitaram. E na mesa lá da PMT, você não quer trabalhar em Gabu? Eu falei, não, eu queria ficar na capital. Ali eu conheço e não tem ninguém lá, né? Não existia nenhum presbiteriano ali, a não ser eu. Então, eles falaram, então tá bom. Eu falei, eu quero fazer um projeto para trabalhar ali na capital, como não tem ninguém. Então, eles aceitaram, né? Fizeram umas perguntinhas, questionaram um pouco, mas depois, né, concordaram que a gente ficasse ali. E, interessante, eu estava aqui no Brasil e o Beto ficou lá. E nós pensávamos, a princípio, de trabalhar ali no bairro onde nós vivíamos. Bairro Militar chama. Também era o que a gente conhecia, né, por ali por perto. E estávamos pensando em ir mais para o fundo do bairro para começar ali nosso projeto de escola e igreja, para não confundir com a igreja da Missão Kairos, que fica bem no começo do bairro. E também nós não queríamos atrapalhar, não é? Nós estávamos saindo e, graças a Deus, nós saímos bem. Até hoje nós somos amigos assim. Né? Ficou tudo bem. Não levamos ninguém, a gente podia fazer, mas não quisemos levar ninguém, né? Até porque o Beto trabalhava como pastor já lá na igreja da Kairos, exercia a função de pastor, mas não levamos ninguém com a gente. E então, no período que eu estava aqui, eu fui visitar o pastor Paulo, lá numa cidade aqui perto de Araraquara, e nós sentamos no computador, porque ele iria, né, estar lá agora.
ele queria saber como é que era, porque não conhecia. Então, nós abrimos o computador e ficamos vendo algumas coisas, algumas imagens. Lá na casa do pastor Paulo. E nisso, eu vi um comunicado, eu nem sei hoje de onde como que estava aquilo lá no que nós estávamos vendo da Guiné-Bissau. Que Bissau, a capital, estava expandindo para aquela zona do aeroporto, do lado do aeroporto, porque em Bissau mesmo estava muito cheio, né? Até hoje. Tem muita gente em Bissau, na capital. E se você olhar no mapa, o único lado de crescimento é para aquele nosso lado hoje, porque para o outro lado é o mar, não tem como, né? Crescer para o lado do mar. Mas para o lado de seco, que é o lado do aeroporto, então tinha lugar para crescimento da cidade, né? Urbanização, estava escrito lá assim. Então, eu lendo aquilo, eu falei, olha só, pastor, eu acho que esse lugar seria um bom lugar para a gente começar um trabalho, né? É ali perto, ainda é capital, e não no bairro Militar. Eu vou ligar para o Beto, vou passar uma mensagem para o Beto e vou falar isso, que ele deve ir para aquele lado, então, procurar, né, lugar lá e fazer a pesquisa de campo. Se tem igreja, se tem escola, né? Aquilo que a gente pretendia fazer. Que legal. Mas antes que eu ligasse para o Beto, que entrasse em contato, o Beto que entrou em contato, falando assim, ô Cissa, olha só, eu fui lá na região de Biombo, que é onde faz a parte, falar com o governador por causa de um terreno da igreja de Bissalanca, que é a igreja onde nós compramos o terreno, né? Beto comprou para a Missão Kairós. Negociou esse terreno, assim, né? Trabalhou esse terreno. Então, mexia com documentos. E esse governador falou assim, ô Beto, olha, vocês que gostam de mexer com igreja, essas coisas, um bom lugar para se comprar um terreno, e nem precisava necessariamente comprar o terreno. Às vezes, o governo faz doação, né? Ainda mais que tinha esse desenvolvimento, pra né, da urbanização e tudo mais, eles às vezes até doam. Antes que eu falasse, o governador falou para ele, ó, lá é um bom lugar para vocês começarem um trabalho. E aí o Beto falou assim, eu falei para ele, é de Deus, vai para lá enquanto eu não chego e começa a procurar, né, uma casa, um lugar, pesquisar se tem igreja, se não tem, escola, essas coisas. E ele foi com as duas crianças, Bona e Boarne, e foram perguntando, conhecendo lá o lugar onde nós estamos hoje, né? Então, depois que eu depois que eu cheguei, depois daqueles 4 meses e 15 dias, eu cheguei e o Beto já tinha mais ou menos a noção, né? Então, lá fui eu junto para conhecer o lugar. Que legal, muito bem. Isso faz quanto tempo? 2010. 2010. Por exemplo, quando vocês chegaram lá, vocês estavam inseridos num contexto social ali, e hoje é um contexto social, creio eu, completamente diferente, né? Quer dizer, né? Eu estou chutando, porque assim, como o tempo passa, a forma de pensar do local naturalmente muda, né? Novas pessoas, globalização. Etnia diferente. Exatamente, né? Nós morávamos no bairro Militar e trabalhávamos a igreja no bairro Militar, a escola em Áfia, outro bairro, um bairro 99% muçulmano, se eu não estou em erro, mas é mais ou menos isso. E lá nós tínhamos a escola. E tínhamos outras, a igreja principal ainda está lá no bairro Militar, nessa da Missão Kairós. Eu ajudei a construir, pegando lá no ferro, no tijolo, fazendo comida para os trabalhadores, né? A igreja grande também. E tínhamos em outros lugares, para Bissalanca, para outros lugares, tinha as congregações, né, da Missão Kairós, onde nós temos também dedinho lá, participação. Sim. Então, onde nós estamos trabalhando hoje, tem 6 grupos étnicos lá inseridos. E tinha pouca gente. Mas como ela falou, né, era um lugar que está em expansão. Daí nós compramos um espaço, 9.000 metros quadrados. 300 metros da estrada principal. Daí, no começo, parecia uma coisa de loucos, né? Porque estava um pouco afastado da estrada principal e tudo. Parecia que era um mato. Nas fotos que a gente tem até no vídeo,
Aí era mato mesmo, era mato. E caju... Não parecia, era. Então era mato mesmo. Hoje não tem nem espaço colar assim com a gente que, ou um pouco afastado, que você encontra um terreno. É mais caro. Na época nós compramos todo aquele espaço por 40 mil reais. Hoje, nem a metade, como posso dizer, talvez com 10 mil, você compra só um talhão, um lote. Uhum. Muito melhor daquilo que nós compramos. Então, hoje, está cercado, assim, as casas, né? Do espaço que nós compramos naquela época. Vizinhos ali. Sim, já casas tem boas, é uma muitas vizinhança casas já boas. diferenciada. Né? Pessoas, assim, de classe mais desenvolvida. Inclusive, por isso que eu citei aqui o contexto social, né? Sim. Porque eu queria perguntar para vocês, como que vocês veem, quais são as principais diferenças que vocês veem à época que vocês chegaram lá e hoje o trabalho que vocês desenvolvem? Assim, junto vem novos Muito desafios desenvolvido. e novas oportunidades também, né? Casas... Como que vocês veem essa mudança das pessoas, da cultura do O local? país inteiro, né? Isso, não só do país, mas o local Não, que vocês estão atuando. A região que vocês estão. A região, isso. Sim. Só complementando essa pergunta do Guilherme, se vocês fossem plantar uma igreja lá hoje, o que vocês... que desafios vocês teriam hoje que vocês não tiveram naquela oportunidade por causa dessas mudanças? Então, a diferença é o seguinte, a questão do espaço. Porque nós chegamos pensando já em ter o nosso próprio espaço. Porque igreja alugada, escola numa casa alugada, isso não funciona. Lá na Guiné-Bissau tem um momento que os parentes falam assim, nós precisamos. Como aconteceu. Ficamos 3 anos numa casa alugada. Escola e igreja. Mas a igreja funcionou somente 1 ano. A escola, quer dizer, a casa, o dono é muçulmano. Então começaram a pressionar. Como é que você é muçulmano? Aluga a casa para evangélicos, adorar o nome de Jesus. Isso não pode. Aí houve uma série de problemas, né? Aí decidimos só trazer a igreja e ficamos 3 anos na escola. Somente a escola. Funcionou 3 anos. Naquele período, nós aproveitamos e compramos aquele espaço. Então, uma das dificuldades seria o espaço para o nosso próprio desenvolvimento. Exatamente, com a escola. A escola tem um espaço bem grande. Tem mais outro espaço que é para alojamento. A nossa ideia, estamos correndo atrás de recursos para construir casas para pessoas. Se, por exemplo, vocês um dia forem para lá, em vez de ficar na nossa casa, vão poder ficar naquele alojamento, ficar mais à vontade e tudo. Tem aquele espaço. E tem o espaço da igreja, bem enorme. E temos caixa de água que alguém ofereceu e tal. Construímos. A gente não teria condições de comprar hoje um lote lá para fazer igreja, escola e... Quanto mais comprar exatamente. Os 9.000 metros que vocês compraram. E hoje você vê, o lugar desenvolveu bastante. O próprio bairro, a comunidade. As pessoas estão deixando o centro da capital para esses lugares. Né, que está, qual que é a distância? Até no centro mesmo, 8 quilômetros. Até no centro. Tá. Mas de lá para o aeroporto, na via principal é 2 quilômetros. Tá. Mas o avião passa assim, bem em cima do nosso espaço. Porque é ali que está a pista do aeroporto. Quando o avião desce, né, você vê tudo assim. Dentro do avião, você vê o espaço. Né, na janela, assim. Então, é um lugar que as pessoas falam assim, Beto, vocês, Deus abençoou, você... Quer dizer, desenvolveu. O bairro desenvolveu e lá também está se desenvolvendo cada vez mais. Sim. Você vê as pessoas novas, né? Hoje não é só aquele grupo étnico que nós encontramos. São várias pessoas de vários níveis. E isso está... Mas só depois, para ter uma ideia, só depois quando nós começamos a trabalhar lá com a escola, porque a escola chama as pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa, baseado nisso que você está falando, sim, Beto. Quando o Kairos chega lá, escola e igreja,
Então vocês fazem a mesma estratégia. Eu não sei se outras fazem a mesma estratégia. É por causa dessa conexão de você atrair pessoas, mas a escola também, por exemplo, educacionalmente, como que o país é e o que... Exato. Então, fale um pouquinho sobre isso. Então, tem uma coisa que coincidiu, né? Eu posso dizer assim. Ela é professora, já era professora aqui no Brasil. E eu já era professor lá também. Então, é a coisa que eu gosto. Esse ano vai para 30 anos que eu comecei a dar aulas. Então, a gente sempre pensou em trabalhar na área de ensino e plantação da igreja. São duas coisas que realmente a gente tem... Vocação, exatamente, de trabalhar. Que é a plantação de igreja e escola. Que até que quando ela fala dessa parte, eu vou deixar ela falar. Quando nós chegamos para... Nós queríamos, quando nós mudamos para a APMT, queríamos trabalhar somente com a escola. Deixar ainda a igreja para depois. Só focalizar na escola. Mas a igreja começou primeiro. Por quê? Pensamos, né? Plantadores de igreja. Vendo aquelas pessoas, você que tem já isso na sua boca, né, de falar de amor de Deus, vai ficar cruzando os braços? Não. Aí começamos, em vez de ficar assim, esperar até no mês de outubro, então vamos começar com a igreja. Fizemos a oração. Naquele dia éramos 6 pessoas, né? Nós de família, 4 pessoas. Ela, eu e os meus 2 filhos e os meus 2 primos. Então, dia 5 de setembro, isso ficou já, até o nome da rua ali, já colocamos o nome de 5 de setembro, por causa dessa história. Começou a igreja presbiteriana lá em Bissau, dia 5 de setembro, naquela rua. 5 de setembro? Nós demos o nome da rua. Botamos o nome da rua. Incrível. Dia primeiro então, culto. Mas foi fácil esse processo aí para conseguir mudar o nome da rua? É fácil. O Estado nem sabe, mas... O Estado nem sabe, mas tem uma plaquinha. Popularmente ela é conhecida assim. Exatamente. Assim Tem que botar uma placa ali. Já, até na igreja colocamos assim, Rua 5 de Setembro, as pessoas estão se familiarizando cada vez mais com isso. E foi o que levou, né, o trabalho, né, da gente. Plantação de igreja e escola. Eu ia perguntar com quantas pessoas você começaram ali, vocês, né, enfim, quantas pessoas começaram na região e quantas pessoas vocês têm hoje atendendo total ali? Na escola? Tudo? Os dois, né, no projeto de vocês. Porque ali, na verdade né, começou tudo junto, né? Sim, praticamente tudo junto. Então é assim, também essa questão que os missionários trabalham sempre com igreja e escola por causa da necessidade do país, não é? O país precisa. De Nós conhecimento. Tem muitas crianças, é um país muito jovem, né? Então tem muita criança no país e poucas escolas, né? Na verdade, o Estado não dá conta de toda da demanda que tem de alunos, né? Desde pequenos até numa idade um nível mais alto. Então, tem muita necessidade. Por isso, todo missionário já trabalha nesse nível aí, né, de escola e de igreja. Daí começa também uma escola para ajudar, até para que eles aprendam a ler e possam ler a Bíblia, né? É nosso lema também. Então, nós começamos com 2 turminhas em 2010, de 15 aluninhos. Como lá atrás eu caí de paraquedas e cheguei lá assim, né? Tudo já havia começado. Agora eu queria fazer do meu jeito, ou do nosso jeito, com o nome da escola escolhido por nós, com o lema, com o versículo bíblico que sustenta o nosso lema lá da escola, e tudo, né? Então começamos tranquilo, né? A PMT não pressiona assim, né? A gente deixou bem tranquilo para trabalhar. Então começamos com 15 aluninhos, 2 turminhas, bem trabalhadinho tudo. No ano seguinte fomos subindo de nível, né? Era jardim, depois pré, depois primeira, e assim a gente foi subindo. Matérias básicas lá, tipo português, como matemática. O currículo do Brasil, tudo direitinho. Até a Guiné-Bissau usa os currículos, né? Usava, agora eu creio que ainda usa, né, o currículo do Brasil, assim, tudo normal como tá aqui. Tem as exigências, tudo do Ministério da Educação,
eles exigem bastante da gente também. Então, nós começamos assim pequeno. Hoje nós temos 290 alunos. Uau. Vai até o 6º ano. Ano que vem, se Deus quiser, nós temos o 7º ano. E depois o 9º e depois... Não é ali que nós vamos parar. Não tem depois ainda. Podia ter mais. E nós pensamos assim, até se chegar no 9º, podemos ter até uns 500 alunos. E nós estamos trabalhando para isso, né? Porque aí vocês vão pegando mais faixa etárias, mais crianças. Sim, né? aí nós temos tempo também de ir ampliando, né, as salas, porque Quantos professores vocês têm lá hoje? Eu tenho 20 funcionários, professores e secretário e vice, né? Então, todo mundo junto. Nós temos trabalho, 20, E na parte da igreja, nós temos, não, era só eu, lembra, né? Em 2010. Então, a igreja acabou crescendo, não só ali, mas então o Gabu falou, agora nós, não era, mas de forma nominal, nós acabamos sendo uma congregação ali, né? Não viemos de Gabu, não é? Mas lá tinha um pastor ordenado, que era o pastor Basílio, estava lá missionário e podia fazer os atos pastorais. O Beto já não podia mais, na Cairoz ele fazia os atos pastorais, mas agora pela presbiteriana ele não podia, né, exercer porque ele não era um pastor ordenado. Presbiteriano. Mas ele havia feito um curso de teologia na igreja evangélica que já existia lá no centro da cidade. Chama-se Igreja Evangélica. Então, essa igreja é grande, tem para todo o país, tem a igreja evangélica. Só o nome é assim. Então, ele havia feito... Qual é o nome da sua igreja? A igreja evangélica. A igreja evangélica, aí chama o bairro, o lugar. Por exemplo, a igreja evangélica de... Tal bairro. Taipas. Aqui aqui é Lapa. Lapa. Aqui é Lapa. Isso. Então, a igreja foi... nós tínhamos muita gente. Como eu expliquei naquele outro dia, demorou um mês, nós tínhamos outra congregação, né, começando debaixo do pé de caju, ali em Plaque 2. Agora, em pouco tempo, nós tínhamos 2 pontos, né, de trabalho, Jar e Plaque. E nós fazíamos 2 ao mesmo tempo. Um dia o Beto ficava ali e eu aqui, depois a gente revezava, né, para ir fazer os cultos, geralmente com crianças e adolescentes, muitos. E em pouco tempo nós precisamos de reforço, né, alguém para nos ajudar aqui. Aí um nosso amigo, um professor da Cairoz, professor Sabino, fomos chamá-lo, ele trabalhava na rádio, e aí ele estava até lá na rádio quando nós ligamos para que ele viesse conversar com a gente, né? E ele topou rápido, né, para nos ajudar. E hoje ele é o pastor. Então, nós temos a nossa igreja mãe, que é Jar, que é onde começou tudo, e temos a igreja filha, que é Plaque, e tudo começou assim pequeno. E temos o seminário, né? Depois foi o pastor Paulo, esse que eu estava na casa dele, foi para lá, e começou a ver a necessidade, então, né? Ele foi para Gabu. Formação teológica para poder ter os pastores nativos, né? Sim. Exatamente. Então, ele foi para Gabu, lá tinha o pastor Malan, hoje é pastor, não era na época, e mais 3 rapazes lá que faziam um seminário lá, um instituto do IBEL, o CEIBEL, parece-me, que é a distância, um curso. CEIBEL. Então, o pastor Malan foi aprimorado também pelo pastor Paulo, lá em Gabu, né? O pastor Paulo foi para lá. E o Beto aqui em Bissau, na capital. E o pastor começou a trabalhar, pastor Paulo, com esses 2. E vendo junto com a APMT aqui no Brasil, né? Como é que vamos fazer esse gancho agora? Do nada vamos ter que formar eles, né? E foi trabalhando e ao ponto de eles serem ordenados, né? Isso não foi rápido, né? Levou um tempo aí nessa formação. Então, o pastor Malan em março foi ordenado e o Beto em dezembro. O Beto demorou um pouco mais com os trabalhos, por isso era para fazer junto, mas por isso uma data diferente no mesmo ano, não é? Que foi o ano de? 2012. 2012. Então, o Beto em 2012 foi ordenado. E já não precisava ninguém sair de Gabu para vir fazer ceia, para vir batizar, né, para vir fazer essas coisas, ele já podia fazer. E então começou
o seminário depois, né? Ali na igreja de Já, está lá. E então o pastor Roberto saiu de Gabu, um jovem, veio para perto da gente e veio estudar também para se formar em teologia. E o pastor Indondo, o pastor Sabino. Nossa, haja nomes, e o Beto. Então, eu tô só aqui pensando, como ela guarda todos esses nomes? Indondo. Ndondo, se chama, outro nome é Caminate, o nome mesmo documento, Caminate. Então, temos 4 pastores, lá em Gabu mais 4, e na capital, né? Então, da nossa igreja filha, já tem 2 congregações no interior da nossa DIPLAC, né? E nós temos agora uma congregação de Jal, né? Uma congregação em Canchungo. E agora vocês têm pastores para plantar essas novas igrejas? Sim, esses 8, não é? Ok. Que estão divididos ali por Bissau e lá em Gabu. E Duas também tem mais uma igreja já ali em Bissau, que é do missionário Rogério, que ele saiu de Gabu por causa da escola dos filhos, né? Os meninos já estão grandinhos e precisam uma escola melhor. Na capital tem, não é? E tem mais uma igreja, a congregação que o pastor Roberto cuida, que fica ali próximo também, na capital. Então, hoje nós somos mais de 80 membros comungantes ali em Bissau. Não é? Dessas todas as igrejas. 80 membros comungantes. Eu tenho mais. E 200 crianças lá na escola. Quase 300. Quase 300 crianças. Isso. Sem falar das crianças de Gabu, não é? De Gabu. Sim. Gabu não, de Canchungo. Sem falar das crianças de Canchungo, que nós estamos também trabalhando com elas, não é? Então tem muita gente, né? Já ali nesses 14 anos. E é bastante focado, assim, nessa janela de idade, assim, sempre crianças até adolescentes. Isso é comum nas igrejas, esse tipo de, que nem você estava falando, é comum abrir escolas, né, para crianças, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o trabalho com as crianças, do evangelismo, né, você evangelizar os pequenos, é mais simples do que os adultos, por exemplo, se tem menos conflito. Como que é isso? Sim, é isso? A criança, às vezes, eles não se preocupam muito. Tá indo ali na igreja, né? Nada agora. Depois, quando ficarem maiores, eles vão, né, buscar o rumo deles. E o adulto diz assim, não, as crianças podem, nossa, às vezes na escola dominical ou qualquer trabalho que a gente faz sábado à tarde, né, tem um culto de sábado à tarde só com as crianças, dá mais de 100 crianças. Uau. São muitas crianças. E os pais não se importam. Nesse programa de sábado à tarde, às vezes nós temos até crianças muçulmanas lá. E eles não se importam. Porém, quando as crianças começam a chegar numa idade, né, de jovem, que as meninas têm que arranjar casamento, aí aquele negócio começa a ficar meio estreito, né? Existe uma pressão para as meninas casarem cedo lá? Como funciona isso? Às vezes o jovem tem que fazer a circuncisão, não é? Então vai tomando uns rumos que aí precisa estar firme na fé para segurar essa onda. E os adultos também falam assim, não, as crianças, quando a gente contesta eles, né, com a pregação do evangelho, fala de Jesus, e eles falam assim, olha, eu já não posso mais, porque eu tenho já um compromisso com os demônios, né? Não usa essa palavra, mas eles falam herança, a mesma coisa. Eu já não posso, porque eu já tenho um contrato, já tenho compromisso, né? Então, mas as crianças podem. Mas quando você diz, quando eles falam que tem um contrato, é algo que é passado de forma como herança para eles? Ou é isso mesmo? Eles fazem cerimônias quando nasce, não é? Já leva a criança para amarrar coisas, tatuás. E depois, quando fazem a circuncisão, se é menino, né? Então, também faz outro contrato, mesmo nas circuncisões, é feita em grupo, né? Em lugares mais afastados, perto do mar, lugares assim. E essas cerimônias são bem
pesadas. Então, as crianças têm que passar por isso, né? O adolescente, às vezes, rapazinho, menino de 8, 9, 10 anos, tem lá as cerimônias que são feitas, né? Existe uma religião predominante no país? É o animismo. O animismo mesmo, sim. Tá. Depois os muçulmanos. Porque assim, vocês islamismo. estão citando, né, que tem essas religiões, que é do pessoal lá, o próprio islamismo, que é muito forte. Como que se dá esse conflito de várias religiões, no momento em que vocês estão ali inseridos de forma também educacional? Então, vocês estão fazendo bem para a comunidade. Ainda que eles não creem no mesmo Deus, eles sabem que vocês estão fazendo um bem, um trabalho educacional ali. Como que é essa relação? Ela é conflituosa? Ela é respeitosa? Como que se dá? Não tem ainda muitos problemas não, né? Cada um na sua, se ninguém deve mexer. Naquele dia eu falei aqui de um conflito que houve nesses dias, né? Entre animistas e cristãos. Mas foi uma coisa isolada, não é o país inteiro que está em conflito, não. Foi um caso lá, então nós tentamos trabalhar, né, em harmonia, não é cada um lá na sua. Não mexam, né, com os muçulmanos, deixa eles no seu culto, e nós fizemos os nossos, né, e fica tudo bem. Nós temos muitas crianças muçulmanas e os pais se dão bem com a gente, são nossos vizinhos, outros são nossos vizinhos, se dão bem, não gostam, nós respeitamos, né, eles nos respeitam, família. Não tem essa de, vocês querem catequizar o meu filho, não tem esse discurso da parte deles? Alguns, né? Lá no fundo tem, né? Eles não falam, mas as crianças às vezes vão na nossa escola de manhã, à tarde eles vão na aula do Alcorão, não é para a criança não perder o vínculo lá. Se contaminar. Eles ouvem muito aqui. O país, como eu falei lá, no bairro onde a gente está inserido, né, trabalhando, nesses dois lugares hoje, por exemplo, até se contar, lá em Gabu, quase 90% é muçulmano, mas tem uma igreja lá. Então os filhos, quando tem uma atividade, os filhos dos muçulmanos vão participar. Eles ouvem e tudo. O importante é fazer o nosso trabalho. Porque o país é pequeno e, além disso, tem a saída, né? Migração, como é que se diz? Migratória, né? Das etnias. Lá tem Balanta, lá em Gabu, tem Pepel, tem não sei o quê. Então, tudo vive assim na harmonia. Então, na sua família, por exemplo, na minha família, tenho muçulmanos. Eu tenho 2 primos e primas que se converteram normal ao islamismo. Mas eram o quê? Católicos e animistas. Então tenho eu de pastor protestante. E tenho esses meus primos. Então tem alguns que se converteram ao cristianismo, né, protestante, e tem alguns que escolheram, mas poucos, muçulmanos. Então como é que vocês vão fazer? Vão dizer, não, você não faz mais parte, você não é mais minha família. Não, e aqueles grupos se entronizam ali. Por exemplo, lá tem esses 5 ou 6 grupos étnicos. Tem Pepel, Balanta, Fula, Mandinga, Biafada, Balantamane. É tudo naquele espaço pequeno. Cada grupo fala um dialeto específico? Fala o crioulo. É o mesmo dialeto. Sim. Então, é fácil, nós podemos dizer assim, é fácil evangelizar na África. O problema é o discipulado, que tem que ficar mais concentrado. Porque você pode evangelizar, vai converter muitas pessoas, quer dizer, levantar a mão, né? Você pensa assim que se converteram, não. Só aceitaram no momento, né? E tal. Aí você convida no dia seguinte na igreja. Quase daqueles 100, 10 podem ir na igreja no dia seguinte, mas daqueles 10 nem todos converteram. Ou que vão converter. Só obedeceram o convite. E depois, aqueles que converteram, você vai pegar agora no trabalho discipulado. Porque eu li um livro, como a gente está lá, vê isso mesmo. E o Shed que traduziu o livro, o cristianismo bíblico da perspectiva africana. Uau. É um livro bom. Bom mesmo para conhecer a cultura africana nessa questão quem da escreveu? conversão.
Havia escrever, mas o Shedd que traduziu. O Russell Shedd? Sim. Russell Shedd. O cristianismo bíblico, eu aprendi muita coisa, nem parece que eu sou africano. O cristianismo bíblico da perspectiva africana. Ele vai falando assim que quando um africano converte, leva para você ter certeza mesmo, para ter confiança e dar o trabalho, é a partir de uns 10 a 13 anos. Caramba. Por quê? Por aquilo que a Cecília falou. É o momento que vem a circuncisão, que para um homem ser respeitado na comunidade, tem que fazer a circuncisão. Morre a família, pai e mãe, se você quer o primogênito, ou pode ser até o último filho lá, caçula, mas se você é o único homem da família que vai pegar toda coisa da cerimônia para fazer, aí vem a pressão, toda a família vem em cima. E tem a questão do casamento. Mesmo casando na igreja, pondo a aliança, na cultura, o seu casamento não vale. O que vale é aquilo que é feito lá na religião. E tem casos de quando vocês, vamos supor assim, vocês perdem, entre aspas, né? Vamos dizer que vocês perdem a criança, ele vai para esse outro lado e aí ele volta mais tarde. Já aconteceu de voltarem adolescentes tem uns, e falarem, exato, que pela pressão, principalmente tem mais duas coisas assim que é mais pega lá na questão, ou três. A circuncisão, os jovens, a gente tem muita dificuldade. Quando chega o período assim que eles fazem a circuncisão, porque lá no mato, que vão ficando lá 3 meses. Então, naquele período, quando eles saem, né, os que foram circuncidados, vem começar a mostrar assim, que agora são homens, né, são grandes, já passaram de idade de juventude. Pode ser jovem até criança, mas se você for circuncidado lá no interior, fez aquela cerimônia tudo, daí você já sai daquela fase de criança para a fase adulta, porque você foi circuncidado. Então, tem uns que, para ter aquele respeito, aí eles fogem. Nós dizemos que eles fogem, saem da igreja e vão fazer a circuncisão. E quando saem, tem uns que querem voltar para a igreja. Antigamente até as igrejas recebiam. Porque depois de um tempo ele conseguiu ter uma autonomia. Exatamente. Familiar. Mas depois a igreja começou a perceber que isso está fora do normal, porque senão as pessoas vão fazendo isso igual e engravidar fora da igreja. Quer dizer, você está na igreja, se engravidou e pronto, quer continuar lá fazendo de tudo. E como é que as pessoas que vêm atrás, como é que vão ver isso? Se a igreja continuar a aceitar aquele tipo de coisa. Então começaram a pôr regras. Saiu, foi para falar, então fica. Quer circuncisão? Fica. Saiu, foi fazer a cerimônia para agradar a família, então é melhor ficar lá. Por quê? Os outros que crescem vão ver isso, e você deixou fulano. Deixou fulano, né? Então, por que não pode me deixar também? Então, a melhor coisa já é começar já a afastar mesmo aquelas pessoas. Então, são algumas dificuldades que a gente tem culturalmente. Eu tenho que trabalhar muito bem na área discipular. Quando chega essa fase de fazer cerimônia, às vezes passa tempo, 2, 3, 4 anos, não tem fanado essa circuncisão. Então, é uma coisa grande, sabe? Mexe com a comunidade inteira. Vai muita gente. Na minha tinha de 9 a 9 anos. Vai muita gente. Uma dessas vezes, um menino da escola, um aluno, o irmão pediu que encarecidamente que eu levasse ele para minha casa para impedir que ele fosse. O irmão era crente de uma outra igreja. Que o menino ficasse com a gente em casa para que ele não fosse fazer a cerimônia, que o irmão era crente. O pai queria que o menino fosse, mas o irmão tinha outra mentalidade já e pediu. Então eu falei, tudo bem, agora eu não vou prendê-lo, né? E nós morávamos bem na avenida. Um dia o menino fugiu, saiu na minha frente, eu vou ali, eu fiquei olhando e ele foi segurando a calça dele, que era meio larga assim, e sumiu, nunca mais voltou. Foi direto fazer... Ele sabia que quem tinha mais autoridade não era o irmão, era o pai. Então, se o pai estava querendo, não é? Ele ficou incomodado com aquilo e fugiu. Mas, em compensação, outro foi sozinho para minha casa, para nossa casa, pedindo abrigo. Uau. Chamava Lano. Esse já tinha 16 anos.
E ele falou, eu não quero fazer, eu sou crente, eu converti, eu não vou fazer. Que idade? Então, 16. Uau! E então ele sozinho contra toda a família. A mãe veio no portão, só que eu falei, eu não estou segurando ele, ele vai se ele quiser, né? Com a mãe. A mãe veio brava muitas vezes, umas 2 ou 3 vezes no portão, e para convencê-lo, né? A ir para fazer a tal da cerimônia do fanado. Ele não foi. O pai também chegou de vir, mas o pai estava mais tranquilo, assim. Então o menino não foi. Até hoje ele não fez. Né? E ficou com a gente nesse tempo inteiro, 3 meses. E eles não correm, tipo, risco de vida, assim, de retaliação? Às vezes. Então. E vocês não são ameaçados também? Por estar protegendo? Já sofreram alguma ameaça desse tipo? Depende, tem uns que sofrem até na igreja, não tem Neto agora tem arma, né? Não, mas fala assim, Mas perguntei se... Sabe o que? Lá na região, Sim. lá na região, na verdade, onde eu chego para plantar a igreja, eu procuro o que? A comunidade e os chefes tribais. Tá. Eu falo assim, e a autoridade, porque eu conheço os meus direitos. Tá. Eu falo assim, eu não vim aqui para atrapalhar, eu vim aqui para somar. Sou pastor e estou aqui para trabalhar na área de igreja. Tem pessoas que vai ainda falando dos projetos. De que, por exemplo, escola, hospital, vai mencionando umas coisas assim, depois vai para o objetivo que é a plantação de igreja. Você já começa direto na igreja. Eu já começo. O que vier depois, o que venha. Porque eu já vi que... Não escondeu nada. Não tem nada de esconder. Eles já sabem que essa aqui é direto e não tem... Eu falo assim, e que ninguém inventa de querer me ameaçar, porque medo não tenho e tal. Então, eu falo isso até para os meus colegas pastores, que não tem que ter medo. Se você demonstrar o medo, aí você é atacado. Não tem que demonstrar o medo. Então tem que mostrar o pulso firme, que você conhece o seu direito, o país é laico, cada um pode fazer o que quer, então é melhor naquilo. Então, graças a Deus, a mãe desse ano, uma vez chegou lá, eu falei, somos da mesma etnia. A primeira coisa que eu falei, somos da mesma etnia. Então não adianta você querer ir com essa questão de ameaçar, se alguma coisa acontecer, vocês são responsáveis. Eu falei, isso não vai acontecer nada, está aqui, sangue de Jesus tem poder e tudo, mas de outra coisa, não adianta você me ameaçar, você sabe de onde você faz aquela cerimônia. Eu conheço, eu sei, então, aí ficou depois no... Assim, nós não... às vezes ficam descontentes mesmo. Então, eu não sinto, né, represália da parte deles. Mas, em compensação, a guerra espiritual para o nosso lado não fica bem. Porque é uma coisa totalmente, né, diabólica, como eu falei. E então, a gente sente, sim, esse peso na parte espiritual, né, de dificuldade, de coisa, de pesadelos, de coisa que vem para a gente nesse sentido. Aí, sim, não é? A gente sente muito, muito isso lá. Até a importância de a gente estar sempre se lembrando de estar fortalecendo em oração, né? Não somente financeiramente, mas... É um campo muito medonho, na verdade. Inclusive, vocês têm 3 filhos e o terceiro filho de vocês tem uma história bastante peculiar nesse sentido. Eu acho que seria legal para quem está nos vendo e nos ouvindo, saberem desse processo do terceiro filho de vocês e de como Deus usou a vida de vocês para a salvação dessa criança, né? Eu acho que seria legal vocês contarem para a gente, que entra nesse aspecto que vocês estão falando da batalha espiritual, da luta espiritual que é enfrentada. Sim, e eu sempre peço que orem pelo Lamine, né? Porque até hoje a coisa não ficou boa pro lado dele, né? Por ele estar vivo, não é? Deus está com ele. Ele está com que idade agora? Agora? Com 12. Guarne. Isso. Guarne é o mais velho, Bonanjá primeiro. Bonanjá, Guarne. Deus é fiel depois e Deus que me salvou. Que é o Lounge. O Lounge Lamine, ele tem 2 nomes. Tá. Então, quando nós tomamos, o Lamine era bebezinho, né, nós pegamos ele assim de um dia para o outro, então eu colocava uma mesa
mais ou menos ela tinha a altura da minha cama. Eu coloquei a mesa no lado da minha cama e fiz uma cama para ele ali, né? Coloquei cobertas assim. E uma vez, assim que ele chegou, eu tive é como se fosse a mãe dele que viesse, né? Que eu vi, assim, era a mãe dele, que a gente conhecia bem, no lado da cama dele, assim. Então, foi muito pesado. Eu sabia, né? A mãe dele não pode estar aqui. Sim, mas demônio. Então, era necessário muita oração, né? Por ele. Lamine foi assim, nós conhecíamos a mãe dele, ela converteu nas nossas mãos, lá no tempo de Kairos, lá na Bissalanka, e ela ficou grávida de um rapaz que não era crente, nem nós sabemos quem é, pouca gente ficou conhecida, sabe desse rapaz, né? Então ele estava só de passagem e ela ficou grávida e ela era deficiente. Tem isso das mulheres, das moças, precisam ter filhos, não é? Não importa com quem, não importa de que maneira. Não tem problema de engravidar solteira, não tem. O problema é de você ficar adulta e nunca ter filhos. Aí sim é um problema. Então, tinha essa pressão sobre ela, né? Ela chamava Mônica. E ela era deficiente, tinha a perna, o pezinho assim. E ela engravidou e, não é? O rapaz, quando soube, desapareceu. E ela ficou sozinha, pobre, pobre, pobre. E com todas as dificuldades, né, de alimentação e tudo. Então, com 5 dias, quando ele nasceu e tinha 5 dias, ele já nasceu pequeno, com pouco peso. Ela faleceu, não é? Então, quando nós soubemos, era um dia de domingo, a gente foi à tarde. Eu vi o bebê, não é que eles até tinham tentado levar para um lugar para cuidar do bebê, um orfanato, mas não conseguiram levar de volta. Eu já estava tranquila que eu não vi bebê, né? E daqui a pouco desceu do carro do pastor Lamine, a tia do bebê com ele, né? Eu falei, ai meu Deus, o bebê voltou. E agora tem um bebê, né, na história. Aí eu fui atrás da tia do bebê para vê-lo, né? E ela focou com a lanterna assim, porque era de dia, umas 4 da tarde, o quarto era todo escuro, sem janela. E eu vi o bebê. Então fomos comprar leite, eu e a minha amiga Rocha, que já faleceu. Fomos comprar leite, mamadeira e deixamos para a família, né? Para a avó, tinha avó ainda. A avó faz um mês mais ou menos que faleceu também agora. Então deixamos leite, mamadeira, 2 mamadeiras com leite. E passou 15 dias, 5, já deu 20 dias. Passou 15 dias, tinha uma programação nessa igreja, desse terreno que a gente havia comprado, já tinha uma igreja, e tinha uma programação lá que nós fomos convidados. Beto não pôde ir, eu fui sozinha com as crianças. E lá eu soube, o bebê da Mônica está para morrer. A avó dele está deixando ele sem leite para que ele morra, porque fizeram a cerimônia para saber quem matou a mãe, não é? Ainda com o corpo. E os demônios disseram que foi o bebê, a culpa era dele. Né? Lançaram a sorte e a sorte caiu no bebê. Então, o bebê não pode ficar vivo, porque, segundo os demônios lá naquele dia, falaram que ele ia matar outras pessoas da família. Então, ele não podia ficar vivo. E ninguém quer, não é um bebê desse. Isso é costume, normal. Cada etnia tem o seu costume, né? Nessa etnia é essa aqui. Então, Sim. quando alguém morre, eles colocam em cima de um tipo de uma maca e sai perguntando assim, na comunidade, na tabanca. Uma dúvida, no caso desse, existe uma lei do país possa proteger esse bebê ou não? Existe se alguém denunciar. Entendi. Mas como é uma coisa fechada, É da cultura, é da etnia. da tabanca ali, da aldeia, todo mundo fica Prevalece quieto. E aquilo que o Irã a tradição. falou, isso, aquilo que o demônio falou está falado. Então, o tio que é crente e que está lá até hoje, falou, né, para a minha amiga e para mim, o bebê vai morrer porque a minha mãe não está dando leite para ele, não. Aí eu fiquei muito preocupada, porque eu já havia visto outras vezes isso, né? E fiquei numa ansiedade e falei com Bonanjá e Buarden, que tem o menino da Mônica, e se a gente não cuidar dele, ele vai morrer. E eu já estava muito desesperada. O Beto tinha ido a Gabu, e a gente mal podia esperar que ele voltasse para
resolver isso, né? Nos ajudar. Aí falei, o Beto nem desceu do carro, a gente já estava lá. Ô Beto, olha, o bebê da Mônica tá desse jeito, assim. Aí ele falou, olha, você que é mulher e que vai, né? Tá, eu ajudo, mas... Porque quando o tio me chamou e falou, ele me ligou e falou, olha assim, não posso decidir nada, porque a minha esposa é estrangeira, vocês sabem, né? É melhor você ligar e falar com ela. Aí que falou com ela, né? A Cecília se aprontou e já No foi. dia seguinte, isso, eu falo assim que eu fiquei grávida do Lamine uma noite. Né? Foi à tarde, no outro dia cedo, aquela noite eu não dormi. Amanhã vai ter um bebê aqui, né? E ai meu Deus, será que eu ainda vou chegar e vou encontrar ele vivo, né? Vai dar Ele tempo. estava com 20 dias. Vai dar tempo, né, de chegar e pegar ele. Eu queria só ter a posse dele, né? Para falar, salvei, né? Esse. Tem umas fotos Pelo dele. menos um. Então, no dia cedo eu fui com o pastor Lamine, porque ele tem o nome de Ulaudi Lamine, né? No dia que a mãe dele, nós chegamos lá, eu perguntei pro tio, a mãe dele, né, já morta ali, eu perguntei, é menino ou é menina? É um rapaz, e a mãe deu o nome de Lamine. Pronto, aquilo ficou na minha cabeça, né? Lamine. Então, no dia seguinte nós chegamos, a avó estava dando banho no bebê, lado de fora, de manhã cedo, era mais 8, estava fresquinho, assim, friozinho, né? E o bebê branquinho, comprido, magrinho, assim, você via assim as costelas, a cabeça do fêmur, dava para ver tudo. E aí ela foi no varal, assim, catou um pano lá, enrolou ele e me deu, só com aquele pano. Eu perguntei, cadê o leite, a mamadeira, né? Porque eu não tinha. Então ela pegou a lata do leite todinha, que estava lá ainda... Aquela que você tinha... Fechado, estava lá, gastou só um pouquinho assim, né? E o menino magrinho para morrer. Então, levei para casa, no carro, com o pastor. O Beto não foi, que ele tinha outro compromisso. Peguei ele assim no carro e falava assim... E como que o Beto estava? Eu fui para Gabu, tinha um... Mas como você estava coração? Sabendo que estava acontecendo tudo isso aí. Porque eu falei, se aquilo que a Cecília ia falar, eu concordo, né? Porque a gente queria que realmente que pegasse. Mas o nosso objetivo era assim, não era para adotar, como está adotado hoje. Mas era para tirar ele daquela situação. Até a gente saber onde levaria, né? Então eu peguei ele e dizia assim, você não vai morrer, né? E ele aqui. Daí na casa, fiz um leitinho novo, não é? Quentinho, aí dei para ele glute, bebeu, eu falei, não morre mais, né? Tá bebendo, tá mamando, e aí, pronto, né? Uma semana depois, a gente não dava esse bebê para ninguém, né? Bonnie Buarne, mamãe, ele é nosso, né? Você não, aí de vez em quando você não, iam as pessoas visitar, até foi uma mulher que trabalhava na ONU, soube, não sei de que jeito, e foi lá para conhecer o bebê. E quando chegava alguém assim, o Bonnie Buarne, você não vai dar para ninguém, né? Você não vai dar ele para ninguém. Aí nós ficamos com o Lamine, hoje a gente ama de coração, né? Esse menino está lá em Santa Catarina, hoje ele está grandão, ele fez 12 anos semana passada e mede 1,58. Tá bem Quantos anos, desculpa? 12 anos. Tá bem Inclusive, alguns dos nossos... as pessoas que acompanham o nosso canal perguntaram sobre isso, né? Então a gente sempre faz um post no dia que vai ter a gravação para que mandem pergunta para vocês. E alguns deles perguntaram como que é essa questão familiar de vocês, porque vocês tiveram que deixar filhos aqui para ir para lá e como que foi isso? Como que foi lidar com isso? As crianças entenderam, não entenderam? Agora? Nesse momento? Como foi antes e como que está agora? No começo, então, que nós separamos assim foi só em 2010, 2009, né? 4 meses. E depois, né, não teve mais, a gente viajou junto e, né, nunca mais, sempre precisamos assim. E agora nós estamos... 2009... Para 2010, era novembro eu saí de lá. Tá. 2009, voltei em março. E aí você já tinha quem nessa época? Só os dois mais velhos, né? Os dois mais velhos. A Bona olha que magrinho, velho. e o Vocês estão vendo foto aí? O que é? Sim. É a foto dele quando chegou. Do Lamine. No dia que ele foi para casa. Ô Maurício, você acha que se o Gui pôr nessa câmera que tá eles aqui,
Você acha que dá pra ver, será? Um pouco escuro, se dá para... Qual câmera? Nessa aqui? Nessa que tá filmando eles, é isso. Dá pro Cadu, que o Cadu acho que tem mais noção aí de... Pega a foto dele, de enquadramento aí, talvez. Eu tinha colocado outro. Eu não estou enxergando. É meio escuro, se dá para passar para você no Essa aí. WhatsApp, aí... Bom, vamos fazer o teste, vamos testar só pra ver se dá pra ver a foto. Deu. Ó, deu pra ver. Pegou? bonitinho. E agora, eles já estão grandes, né? A Bona já tem 20, o Barney vai fazer 18, o Lamine tem 12, então eles são bem livres, assim, né? E foram já preparados. A gente sempre conversa que quando chega nos 18, eles não podem ficar na Guiné. Não pode, assim, por causa de estudo, né? Precisa estudar, precisa fazer algo, né? E lá vão Não ficar tem sem condições, trabalhar, vão ficar sem uma boa escola. Então, eles já vão crescendo sabendo disso. Então, ficaram tranquilos, todos estão longe da gente, mas bem. E hoje também com essa facilidade de internet, WhatsApp, você fala todos os dias, várias vezes no dia, né? Tem essa facilidade Eles hoje. sempre assim, acompanharam vocês no trabalho missionário? Sempre. O Barney, lá na Guiné hoje, ele é líder dos adolescentes. Gosta de trabalhar assim, ele é sério, sabe? Gosta dessas coisas. E a Bona quer se preparar para ir para o campo. Ainda é novinha, né? Precisa ainda estudar e tudo, mas ela tem no coração. Uma experiência lá no Chile, foi... É. Quase, né? Vê como o chamado se estende, né? Sim. Que legal. Tem até uma pergunta sobre isso aqui para vocês. Inclui seus filhos. Quem mandou essa pergunta foi a Arlene, minha mãe. Sim. Colocou assim: vocês pensam em um dia morar no Brasil? E seus filhos já pensaram sobre sair de Guiné-Bissau? Já foi respondida essa pergunta também. Mas vocês já passou na cabeça de vocês? Porque às vezes vocês estão sempre por aqui também, né? Então, você inclusive é brasileiro, mas o Beto é quase um brasileiro também, porque tá sempre por aqui. Torce pro Brasil, né? Na Copa, né? Ou não? Eu gosto. A gente tá com o plano, mas Deus que sabe tudo, né? Na Guiné-Bissau é assim, não é um país para você estar lá na velhice, não é? É um país onde você precisa ser jovem e ter força. Dizem as pesquisas assim, que um ano num país da África, nós brancos, né, vale por 2. Uau! O desgaste, todas essas coisas, né, por uma série de coisas. Você já está há quantos anos? 25. Uau! Então já... Como se tivesse 50. Dá pra ver, né? Há 50 anos lá. Isso, é uma coisa assim. Então, eu sinto na pele já, né? No corpo, nos ossos, tudo que esse tempo foi bem vivido, assim. Então, não é um país assim, estou com 60, vou agora para a África trabalhar. Não, 60 você já tem que estar começando a pensar na volta, né? A arrumar as coisas lá, por isso que eu falo, né? Eu quero acabar de construir a igreja, ou nós queremos, né? Que eu não faço nada sozinha, claro. E preciso lá terminar umas coisas na escola, secretaria, sala de professor, e nós precisamos deixar Canchungo bem estruturado. Aí a gente começa a pensar em vir para o Brasil para descansar. Eu tenho uma pergunta um pouco polêmica. Estava até comentando com o Gui antes. E o Gui vai me ajudar a fazer essa pergunta. É que ele perguntou pra mim antes da gente entrar no ar. O que você acha dessa pergunta? Porque assim, a gente precisa conversar antes, né? E aí o Gui me ajuda também. Mas o que acontece? Aqui no Brasil, né, tem várias polêmicas que envolvem questões de religião, principalmente quando a gente fala da galera, enfim, dos pretos e brancos, né? Então, se você é negro, tem uma militância que vai dizer que não deveria ser evangélico, né? Porque isso é uma religião de colonizador do europeu.
E é até um discurso que não se falava disso, sei lá, 10 anos atrás. E hoje é muito comum, né, nesses polos mais de militância política, tratar desse assunto. Isso. E isso vai furando a bolha, começa a chegar na internet, então a gente começa a estar mais próximo disso, né? Só para contextualizar a pergunta. E aí, nesses lugares de militância que, às vezes, que na minha perspectiva, são muito importantes, né? É muito importante que as pessoas injustiçadas do nosso país, a pessoa, enfim, afrodescendente, os pretos e indígenas, essas pessoas que sofrem, né, injustiças do nosso país, elas encontrem lugar e também lugar onde elas vão ter mais força, vão ter mais voz, e como ter mais força, ter mais voz na sociedade. Mas existe esse ponto de conflito em que, em alguns extremos, as pessoas falam, pô, mas você é preto, mas você é evangélico, tipo, não faz sentido isso dentro desse contexto. E eu queria saber, na opinião de vocês, né, enfim, que vivenciam isso lá no continente africano, em Guiné-Bissau, existe esse conflito lá, e ao mesmo tempo, qual a visão de vocês sobre esse assunto, né? Até de pertencimento do Beto, que passou por essa cultura local lá e se converteu. O que você tem a dizer sobre isso que a gente colocou aqui, que é algo que tem mais a ver com o Brasil, talvez, né? Para começar, eu diria assim que é uma estratégia diabólica. Uhum. Nós não podemos recusar isso, para começar. É uma estratégia diabólica de colocar na cabeça das pessoas de que essa aqui é a religião dessa aqui, essa aqui é a religião dessa aqui e essa aqui é a religião dessa. Porque quando eu nasci, cresci e ouvi as pessoas dizendo, lá no interior, que demônio é branco, se apresenta lá para os africanos de branco. E aqui eu já sei que é de preto, até pintado assim, de rabo bem grande, olhos bem assim, é de preto. Então, faz o quê? Essa contradição. Uhum. Porque apresenta em cada lugar de uma cor, né? Para confundir, para colocar mais os pretos e os brancos em conflito. Até nessa área. Agora, na questão também disso, quando eu converti, eu ouvi as pessoas chegaram para mim dizendo assim, o que você foi fazer naquela religião? Não sabe que é a religião dos brancos? Foram os europeus que trouxeram o cristianismo para cá. E os árabes, o islamismo também, né? Porque eles vão chegando nesses países e levando o quê? A sua cultura, a sua forma e tudo, tentando civilizar, entre aspas, aquele povo que já tinha a sua civilização. Uhum. Então, para nós africanos, até hoje, comentário agora, parece que hoje está ganhando mais força, de que o cristianismo é a religião dos brancos. E o animismo, as religiões tradicionais, é dos negros. Uhum. E cada religião leva para Deus. Então, não importa você ir numa religião, deixando aquela religião dos seus pais, dos seus antepassados, que é importante, foi Deus que criou. Então, muitos pensam que realmente é verdade, né? Que a pessoa está falando. A nossa religião é isso e a religião dos brancos é aquilo ali. Às vezes, as pessoas, quando me confrontam com isso, eu falo assim, não, é verdade. Deus não tem uma religião assim, tirou religiões dizendo essa aqui é para tal, essa aqui é para os brancos, essa aqui. Ele tirou o quê? Jesus Cristo, enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade. Não é protestante, não é cristianismo, islamismo, animismo vai salvar alguém. Quem salva é Jesus. Às vezes eu pergunto assim para eles, né? Você quer esse copo? É do branco. Você quer esse telefone? É do branco. Você quer carro? É do branco. Você quer o quê? Quer sair até do país para morar na terra dos brancos e não quer a religião do branco. Então o que adianta? Há uma coisa que não está explicada aqui. E nós precisamos rever isso. Eu falo assim, bem na... falo assim, olha, quando eu estava naquela religião,
Às vezes até as pessoas pensam assim, por causa dela, que talvez eu fico defendendo, eu falo, não, ninguém me põe coisa na cabeça. Aquilo que eu aprendi na Bíblia, que eu vou falar. Agora, para ser influenciado através de outra pessoa, eu falo assim, não, eu Beto, Deus que me conhece, nada me compra. E a capa da Bíblia é preta. A capa da Bíblia é preta. Então, aí tem essas questões, né? É bom a pergunta, porque parece que hoje em dia, com a influência do meio de comunicação, aí da internet, está levando mais isso para as pessoas acreditarem de que todos os caminhos levam para o céu, que Deus criou religião para cada... Porque tem uma coisa também. Quando os colonizadores apresentaram a Jesus para os africanos, é tudo branco. De olhos azuis, ou verde, cabelo bem liso, bem bonitinho e tudo. Então, e quando mostra Deus é de branco. E quando trata do pecado, é preto. Então tem aquela situação, aquele choque ainda, que a gente fica triste, né? E na nossa cabeça que não prestamos, né? Não dá para negar também que é fruto de um racismo também. Exatamente. Que então pensa assim que é isso que traz mais nessa dominação. Que tem pessoas ainda que falam assim, Deus, você tem que entender que Deus é branco. Por isso que os europeus são desenvolvidos, tem tudo e tal. Assim, isso não posso te convencer, porque você tem o seu argumento e eu tenho o meu argumento, tendo aquilo que eu acredito, você tem aquilo que acredita. A única coisa é a apresentação de Jesus como branco, de olhos azuis, mas é a forma que eles entendiam. Porque ninguém tem, até hoje, foto para dizer assim. É porque, na verdade, houve uma apropriação cultural por parte dos europeus, né? Porque Jesus não era. Se eu vou, por exemplo, num lugar, se fosse eu trazendo as coisas para aqui, eu faço o desenho. Mas se eu vou desenhar, a minha cabeça vai para quê? O meu povo. De cabelo bem curtinho, bem negro. Porque eu não sei como é que é o cabelo do branco e aquela questão assim. Preciso sentar, ter um tempo, ter uma identificação com eles para poder agora transmitir. Agora, é o que aconteceu. E assim, complementando, assim, se é que eu posso complementar humildemente. Sim, fica à vontade. Mas é que assim, da mesma forma que hoje é um assunto que não se falava antigamente, hoje se fala, também chega mais informação sobre isso que eu comecei a pesquisar também, é um assunto que me interessa. E aí já tem diversos estudos dizendo que existia cristianismo antes dos colonizadores chegarem. Já existia cristianismo na África. Sim. Né? Sim. Então é uma grande falácia dizer que é a religião do branco europeu colonizador. Você vê, os eunucos, o cristianismo estava lá já. Os eunucos já existiam conversões. E começou de lá, descendo para o interior do continente. Então, o povo negro, o negro mesmo, começou aonde essa questão? Lá da Etiópia, descendo, quanto mais o povo estava crescendo, estava descendo mais para o interior de África. Para o centro, a África do Sul, por aí, vai espalhando e levando aquilo que eles aprendem. Para vocês terem uma ideia, tem uma coisa da minha cultura, etnia pepena. Eu fui ler no Antigo Testamento, no livro de Levítico, as cerimônias. A cultura, bem cultura pepena, é idêntica ao Antigo Testamento. Esse povo judaico. Como eles fazem, até quando nasce, essa questão da circuncisão, de sepultamento, de casamento, o pepeno não casa com outra etnia. E até hoje eles têm ainda uma prática de não se misturar. Onde tem 3, 4 pepeles, sabe o que eles fazem? Chamam uns aos outros e vão sentar lá. A parte de formar uma comunidade já. Que só eles que podem se comunicar, se entender, mas não aceitam misturar com os outros povos. A não ser os crentes, os convertidos. Mas se não, eles não aguentam as outras etnias. Acham que são fracos. Que eles são verdadeiros. Donos da terra e tudo.
do casamento, a forma de rolar no pano e de deixar 2, 3, 4 dias para fazer o inteiro, porque eles acreditam ainda que a alma pode voltar. E tem aqueles negócios assim, igual os levitas, né, na Bíblia. E você vê, eu até tirei uma foto aqui dos deuses lá dos Febeles, que tem 4 paus assim, igual a arca de concerto. Eles chamam isso de presença de Deus. Tudo que tem que fazer é ali que eles vão, né, que é inclinado para a prática diabólica, mas tem tudo isso, uma coisa assim, você... Um princípio, né? Um princípio. Eu pergunto assim, onde é que eles saíram com isso? Quem é que levou? Mas quando você olha aqui no Antigo Testamento, você vê os eunucos, eram etíopes, a grande maioria, e foram levando isso para... A questão é de quem conta a história, de quem é a narrativa, quem é o dono da narrativa. Se a gente olhar para a história do cristianismo, primeiro que a gente tem que entender que começa o cristianismo em Jerusalém. A gente tem que lembrar também que já existiam muitos prosélitos. O que é prosélitos? Para o judaísmo, né? Ou pessoas que haviam se convertido ao judaísmo. Né? Então, quando Atos 2, ou a partir de Atos 2, o Espírito Santo é derramado, o Evangelho é testemunhado, pessoas se convertem, que estão ali na festa de Pentecostes, e depois tem o que você citou, né, do etíope eunuco, que recebe a mensagem do Evangelho, porque ele está lendo o profeta. Ele veio da Etiópia por causa da festa de Pentecoste. Agora ele volta convertido ao cristianismo. Ele volta para a Etiópia convertido. Ele chega judeu e volta cristão. Tem isso. Então, o Evangelho na África, ele é dos primórdios. Exatamente. Inclusive, é dos primórdios. Santo Agostinho, né? Então, exatamente. Aí, posteriormente, você tem o próprio desenvolvimento... Aquela região da Líbia. Exatamente. Genebra, né? Da Capadócia e tudo mais. Sim. Você tem... Tunísia. Exatamente. Então, você tem... Tanto que ali vem disputas, né? Algumas disputas pelo poder. Aonde era o centro do cristianismo? Era Roma ou era ali na África? Etiópia. Não na Etiópia. Líbia. Não, eu não vou lembrar agora o nome. Daqui a pouco eu lembro. Né? Porque você tinha bispos lá na região da África e você tinha os bispos na região de Roma. E aí, quem é que tem a primazia para ser, digamos assim, o lugar, o QG da igreja, que só existia uma igreja cristã, né? Aí nessa disputa, nessa briga de ferro, fica com Roma. E aí você tem toda uma história do catolicismo falando a respeito de Pedro, porque Pedro morreu em Roma, foi crucificado de cabeça para baixo, e aí você tem a questão do Papa. Então você tem... Mas a história, os primórdios do cristianismo, que começa ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, o cristianismo se espalha. Na verdade, eu não vou nem chamar de cristianismo, não seria adequado chamar de cristianismo, né? Mas a mensagem do Evangelho se espalha a partir dali, e vai para a África a partir dali, vai para a Ásia a partir dali. Muito antes, né? Totalmente antes. Já no primeiro século, o problema é que foi perdendo. Foi perdendo até com a dominação colonial, né? Exatamente. É porque os europeus, eles se focaram muito nas regiões africanas ali, que são regiões costeiras, né? Que Sim. justamente são fáceis de acesso ali para a Europa e tudo mais. E aí, como eles já tinham essa religião, toda essa parte costeira da África, né, foi muito influenciada por esse cristianismo mais do europeu. Mas isso não quer dizer, né, e eu acho que é importante, né, não quer dizer que
que é a religião dos brancos, outros pretos. Jamais. E essa é mentira, o nosso Jamais, Claro, jamais. claro. Esse é algo que é importante a gente destacar, né? Pô, tem toda uma história, gente, né? Tem toda uma história do Evangelho, que nem o Albert citou aqui, tem toda uma história de como o Evangelho ecoa em diversos países, em diversos continentes, né? E tudo mais. Enfim, esse era o meu destaque. A gente já está caminhando para o nosso final. Sim. E eu queria muito que vocês também dissessem qual a visão de vocês nos próximos anos, se tratando do país, do local de atuação de vocês, o que vocês esperam, quais são as expectativas do trabalho de vocês. E em seguida, eu gostaria muito que vocês deixassem uma palavra com a gente, que é muito legal que vocês tenham colocado a Bíblia aqui em cima do nome de Guiné-Bissau. Eu creio que nada é por acaso, né? E, enfim, para não me delongar muito, vou deixar a palavra com vocês nesse sentido. Mas, iniciando, qual a expectativa para os próximos anos? Sim. Eu penso, né? Eu peço a Deus sempre que continue me dando um pouco mais de vida e saúde, para que a gente conclua o nosso trabalho nesse tempo, né? Que eu ainda tenho um pouco de força para a gente deixar lá, né? Um trabalho bem organizado, e para isso a gente precisa, né? De saúde, precisa continuando com o apoio das igrejas, né? Tudo isso que foi feito lá, tudo foi com o apoio das igrejas, tanto financeiro como apoio em oração, principalmente, né? Como eu falei, a gente sofre muito essa perseguição por parte, né, do inimigo, por nós estarmos lá, nós sendo luz num país escuro, não é? Literalmente, né? Tem muita coisa ainda lá, né, que precisa da ação de Deus, da ação divina, né? Tanto na área política, como na área da saúde, da educação. Precisa muito ainda que Deus abençoe aquele país, né? Para que seja no futuro um país melhor do que está sendo hoje. O tempo que eu saio assim bem, sabendo, né, que ficou um trabalho feito, eu fiz aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, ou nas nossas mãos, enquanto família, né? Então, o dia que eu vou deixar a Guiné-Bissau de uma forma feliz, pelo que Deus fez, né, em nós, através de nós, naquele lugar. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a vocês, né, por esse período, por esse tempo, por dar essa oportunidade de a gente compartilhar, de testemunhar. E a gente só tem a agradecer a todos vocês. Amém. Amém. Então, eu só gostaria de ler aqui os Salmos 96, né? Para deixar para aqueles que nos ouvem, para a igreja, amigos e parceiros, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os seus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Funde o campo e tudo o que nele há. Regozija-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E quando nós olhamos, né, para o começo, o salmista faz um tríplice convite, né, para que o mundo louve, para que cante um novo cântico. Esse novo cântico
eu digo assim, é o evangelho que nós vamos apresentar às nações. E ele fala dia após dia. Amém. Como é interessante, né? Porque os deuses das nações, aí no versículo 5, né? Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Então, como os deuses dos povos não passam de ídolos, aquilo que nós falamos aqui, devemos apresentar o evangelho. Eles estão carentes. O mundo está carente. Tudo que nós estamos vivendo hoje nos mostra que tem um vazio ainda no coração dos povos, a carência de um Deus de verdade, que o salmista aqui, Davi, está convidando os que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra de Deus, levar. Porque no final aqui diz assim, Deus vai julgar o povo. O final do texto mostra isso. Queremos ter a culpa dos povos na nossa mão? Eu acredito que nós que estamos aqui sentados conhecemos o Evangelho. Eu não quero. Eu não quero, né? Então, eu acredito e convido a igreja do Senhor, né, para fazer isso. Para quando nós chegarmos diante de Deus, né, não só achar, assim, não achar a culpa do pecado, talvez, que nós praticamos, mas também de recusar de falar do amor de Deus. Então, nosso tempo é precioso aqui na terra para aproveitarmos e falar do amor de Deus, né, para aqueles ainda que não conhecem. E estamos, eu digo assim, fazendo a vontade de Deus. No dia que ele decidir por fim o nosso trabalho na Guiné-Bissau, a gente vai sair de lá com a cabeça não levantada, porque a glória não é nossa. Eu digo assim, tranquilo, porque sabemos que é a vontade de Deus. Mas se não é, eu acredito que vai renovar as nossas forças, né? Talvez essa idade que nós pensamos, o tempo que nós pensamos, falta de força, é Deus. É Ele que renova, é Ele que põe um limite. Então, nós dependemos dEle. Nisso que nós vamos orar. Então, peço a oração. A gente está retornando para o campo dia 6 de maio. Estamos voltando para Guiné-Bissau. Temos alguns projetos ainda, a secretaria, a construção de uma secretaria lá para a escola Semear. E tem algumas salas ainda que nós precisamos construir. Mas, se a gente fizer a secretaria, já é um passo, e sala dos professores, já é um passo extremamente importante para a parte da escola e conseguir cada vez mais o sustento, porque o que mais gasta no nosso projeto é a escola. Todo mês é 10 mil que precisa para pagar. O dinheiro que os pais pagam não dá para cobrir. Então já estou mexendo no campo dela, né? Mas é assim. Então precisamos de 10 mil cada mês, né, para cobrir todo o sustento dos professores. E também lá em Canchungo, temos uma escola, não escola, mas sim aula de reforço, de capacitação das crianças de 3 a 14 anos. Reforço, né, para que, como a escola é fraca do governo, né, do Estado, então nós fizemos isso, matemática e português, para as nossas crianças. Não só da igreja, mas do bairro lá onde nós estamos inseridos. E precisamos de carteiras, mesas para poder ajudar lá. Painel solar, nós pagamos R$300 por 4 lâmpadas, só para poder ter a luz à noite. É uma energia privada. Então, todo mês precisamos desses R$300 para poder pagar. Se não pagar, eles cortam no dia seguinte. Não tem dó, nada. Se não pagou, aí eles cortam para a gente poder ter culto nas noites, né? Quarta noite. E também um meio de transporte, que a gente está orando até hoje, porque é distante, né? 79 quilômetros. A gente vai, às vezes não dorme lá, volta, e no domingo, às vezes eu fico, porque retornou o carro que a gente tinha, que eu falei, não, precisa vender, porque não dava mais. Precisa de um carro melhor. Então, que a gente pede oração nesse momento para as pessoas que nos escutem. Sei que não é fácil, mas Deus é dono de ouro, prata, é isso que nós pregamos. E que acreditamos nisso. Que pode tocar no coração das pessoas, às vezes aquele que você nem imagina. Aí Deus toca no coração e eles lembram da gente. Amém. Então,
E agradecendo, né, a oportunidade, sim. Para contribuir, para quem está nos assistindo, deseja ajudar a missão que vocês Como realizam. encontrar vocês e achar esses canais de Sim, contribuição. tem o Pix, que tá no nosso, não sei se vocês têm aqui. Aonde que Quer tá? dizer, No e-mail? no pendrive. No pendrive. Ah, tá. Mas Sim. Não, a gente pode colocar na edição, coloca. A gente Porque pode Exatamente. colocar na tem as edição. informações. Sim, E tem todas as informações no slide lá, né? Tem. exatamente. Eu pego depois na edição e coloco. Ok. Então, é isso. Gostaria de agradecer, né? Já estamos encerrando. Pô, foi um prazer nosso, assim. Deus abençoe Foi muito muito bom vocês. conversar com Nos vocês. escutem, né? obrigado por separar um Amém. tempo aí na agenda corrida de vocês. Amém, amém. Por Obrigada. estarem aqui, foi um tempo muito precioso. Tenho certeza que quem assistir vai ser muito edificado também. Amém. E Deus continue abençoando vocês na caminhada, Amém. agradecendo aí toda a família, as crianças que já não são mais tão crianças. Mas é isso. Pessoal, continue acompanhando aí o que vai acontecer, os próximos encontros, as próximas entrevistas, os próximos bate-papos. Obrigado por acompanhar a gente até É aqui. isso aí, vocês não vão se livrar tão cedo do Albert. Não se livrarão tão cedo, só Com mais tarde. certeza vai ter outras conversas. E valeu, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acompanhe nas nossas redes sociais. A gente também vai fazer cortes, vai mandar nas redes sociais. Assistam os vídeos anteriores da nossa conversa com a Mara, os vídeos que a gente está publicando aí de conversas anteriores que a gente teve. Acho que a primeira conversa que a gente teve, o primeiro podcast que a gente teve, foi publicado na semana passada. Só que, na verdade, eu estou falando no futuro, entendeu? Nossa, não entendi nada. Semana que vem eu vou subir. Entendi nada, velho. Você Primeiro tá vídeo. cansado. Não, pô, é isso. Gente, em resumo, acompanhe as redes sociais, lá vai estar muito bem explicado, tá bom? Uma ótima semana, Deus te abençoe, valeu, tchau! Valeu. Valeu. Assistam os vídeos.